Bom dia, sala. Bom, essa é uma célula animal, como nós vimos na aula passada, certo? Bom, nós vamos conhecer hoje, eu vou falar para vocês e vou mostrar as organelas que existem citoplasmáticas da célula, certo? Essas organelas, elas vão estar dentro do núcleo celular, tudo bem? Onde elas ficam? Aonde que elas vão ficar? Aqui é o núcleo, certo? Aqui é a membrana plasmática. Então, ela fica entre a membrana e o núcleo. Essa região é chamada de citoplasma. Bom, essa é a mitocôndrias. Mitocôndrias, ela é responsável pela respiração intracelular. É através das mitocôndrias que nós temos o quê? A respiração, a liberação de energia para proporcionar, para dar força e energia para a nossa vida. Então, a mitocôndrias, ela é responsável pela respiração celular. Tudo bem? Vamos lá. Retículo plasmático não liso, não rugoso ou retículo plasmático liso. A função do retículo plasmático não rugoso porque ele não tem ribossomo grudado, tá bom? Ele é responsável pela circulação de substâncias na célula. Ele que vai distribuir na célula as substâncias. Então, seria como ele fosse para nós o nosso cano de água, de distribuição de água, né? Então, ele faz a circulação de substâncias na célula. Retículo plasmático rugoso. O retículo plasmático rugoso, ele está associado com ribossomos. Se você for observar, ó, eu tenho esses grânulos que são ribossomos. Eles vão fazer a síntese de proteína da célula. Eles vão fabricar as proteínas celulares. Por quê? Nós comemos proteínas animal, proteína vegetal, lá. Só que essa proteína, elas são quebradas no processo de digestão. Então, quando essa proteína, esses aminoácidos que foram quebrados na digestão, eles têm que ser reconstruídos, quem vai reconstruí-los será o retículo plasmático rugoso, que é a associação do retículo plasmático com o ribossomos. Essa é o complexo golginiense, ou complexo golginiano, né? Ou complexo de Golgi. É uma organela que vai armazenar substâncias, proteínas da célula. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ser um processo de armazenamento das substâncias da célula. Agora, o lisossomos. O lisossomos, ele é uma estrutura que ele é usado para fazer a digestão intracelular. Então, o lisossomos, o que faz? A célula fagocita uma substância qualquer e ele vai criar um envoltório de fagocitar, de comer essa substância. Pode ser uma substância química, pode ser um agente patogênico, né? A função do lisossomo é comer, né? É comer alguma substância, digerir substâncias que entrem dentro da célula ou que ela tem que fagocitar essa substância. Bom, centríolos. Os centríolos, eles são responsáveis, né? A sua principal função é na divisão celular. Os centríolos, eles são estruturas cítricas, né? É a organela que ela vai orientar o deslocamento dos cromossomos dentro da célula. E geralmente está presente aos pares. Por quê? Porque na hora de dividir os cromossomos, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Tudo bem? Chegamos ao núcleo. Bom, o núcleo da célula, ele foi visto pela primeira vez por um botânico, Robert Brown, e verificou que as células, elas possuíam esse esqueminha, né, tipo uma sementinha dentro da célula. E ele depois descobriu que era o núcleo. O núcleo, ele é formado por um envoltório, né, isso delimita o núcleo. Ele é envoltório chamado membrana
é nuclear ou carioteca. Essa membrana, ela é semipermeável, né? Dentro dela eu tenho os nucléolos. Os nucléolos são geralmente muito ativos na síntese de proteína do núcleo também. Tenho a cromatina, né? Que é o material genético que eu guardo ali os cromossomos. Bom, essa é uma célula animal. Agora, nós vamos... Aqui o núcleo, aqui, ó. O nucleolo, tá vendo aqui, ó? Que vai ajudar na síntese de proteína. Também tem um núcleo, um suco nuclear. E eu tenho disperso nele no núcleo o cromossomo. Tudo bem? Bom, essa é uma célula vegetal que eu já apresentei para vocês. Eu vou falar só aqui da célula vegetal, só das organelas que a célula vegetal tem a mais da célula animal, que é o vacúolo e o vacúolo, tá vendo? E o cloroplasto. Bom, o vacúolo, ele é bem grande na célula animal. Por quê? Desculpa, na célula vegetal. Por quê? Porque ele vai guardar substâncias. Ele vai ser um reservatório de substâncias. E esse aqui, ó, na célula vegetal, é o, tá vendo? Cloroplasto, responsável pela síntese de fotossíntese. Bom, a célula vegetal também tem uma parede celular, lembra mais? Que eu falei? Que ela tinha uma parede de celulose, que daria a rigidez à madeira? Então, e é formada as fibras também. Essa parede aqui, ó, é a parede de celulose dos vegetais. E ele também tem a membrana plasmática, igualzinho a célula animal, tá vendo? Então, a célula vegetal tem duas membranas, plasmática e a de celulose. Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem aqui, ó. Vamos voltar nesse aqui, ó. Ó, a célula animal, tá vendo aqui? Só tem uma membrana, que é a membrana plasmática. Já a célula vegetal possui duas membranas, a membrana plasmática e a membrana de celulose, tá bom? Bom, falei do vacúolo, né? A organela é grande dentro da célula, porque ela é responsável por armazenar basicamente água. Porque o vegetal, ele não vai sair, né? Ele é fixo, né? O vegetal não vai sair para procurar água para fazer a fotossíntese. Então, na época de escassez, o que ele vai fazer? Ele vai usar a água armazenada dentro desse vacúolo. E a outra substância é o cloroplasto, que é responsável pela síntese de fotossíntese, pela síntese do alimento, que nós vamos conversar bastante no próximo capítulo, né? Síntese de alimento ou fotossíntese. Bom, aqui eu apresento para vocês as organelas citoplasmáticas que vão estar dentro da célula. Bom estudo. Agora a professora vai passar a lição que vocês têm que fazer na apostila. Muito obrigada.